Principalmente pelo gesto, acompanhado do segundo, né? E sempre fala que a gente tem que acompanhar os animais pela qualidade do gesto. Terceiro cavalo, muito bom cavalo, até sugeriria, se ele não tiver ferrar, porque ele pode articular um pouco mais. Um cavalo de muita qualidade no gesto, de muita qualidade no diagrama, está um pouquinho espalmado na mão, trabalhando com a perna um pouquinho mais atrasada, mas um bom cavalo. E aí o quarto cavalo machador, mas já não tem a mesma estabilidade corpórea dos três cavalos à frente. E aí os cavalos de trás já pecam um pouquinho na coordenação, já pecam um pouquinho no trabalho da perna. O sexto em relação ao sétimo, sem dúvida hoje uma estabilidade no tronco um pouco melhor, efetuou a rédea livre com mais eficiência. O sétimo cavalo se perdeu demais no que se refere à rédea livre. O sexto cavalo fez a rédea livre com mais eficiência, está mais confirmado na boca. Nota que o cavalo de trás está o tempo inteiro brigando na brida. O cavalo da sexta classificação está mais confirmado, está mais na mão do cavaleiro, está mais coordenado, tem posterior de melhor qualidade, mais energia no movimento, anterior mais correto em relação ao cavalo da sétima classificação. E sem dúvida montada pela prontidão, melhor no sexto em relação ao sétimo. Pode parar o sétimo, muito obrigado. Já o quinto em relação ao sexto, gesto do quinto cavalo agrada um pouco mais dissociado, mais machado, mais enérgico, tem perna hoje de melhor qualidade. Observe que tem mais destreza na movimentação, altivez na frente um pouco melhor em relação ao cavalo de trás. No anterior não há diferença significativa nos dois cavalos, mas nota que aí na marcha um pouco mais curta, o cavalo da sexta classificação já larga um pouco mais a perna, perde a energia do posterior. O cavalo da quinta classificação na curta mantém ainda a energia, mantém ainda a articulação um pouco melhor da perna, foi um pouquinho melhor na montada. Como eu falei, são semelhantes dos anteriores, porém posterior, o estilo e a manutenção do movimento enérgico com um diagrama um pouco melhor na marcha reunida. O quinto cavalo agradou um pouco mais, por isso a nossa definição. Pode parar o de trás, muito obrigado. Já o cavalo alazão sobre baia em relação ao cavalo tordilho, mesmo que peça que o cavalo de trás seja um pouquinho mais estável, mas o cavalo à frente é melhor na montada, é melhor na amplitude, é melhor na altivez na frente. É um cavalo hoje que tem uma articulação dos membros um pouco melhor, uma extensão da movimentação um pouco melhor, quando comparado com o animal de trás. Visto por trás, os dois perdem um pouquinho a estabilidade da garupa, mas na região das espadas, no trem anterior, o quarto cavalo ganha em relação ao cavalo da quinta classificação. E volto a dizer, a frente está mais bem postada, a montada dos dois é muito boa, mas a amplitude da passada, a força, a potência do movimento, melhor no alazão em relação ao tordilho. Pode parar o tordilho, muito obrigado. E aí chegamos nos quatro cavalos da cabeceira, onde temos o terceiro em relação ao quarto. Se a gente observar exclusivamente o diagrama de marcha, o quarto cavalo é ligeiramente superior em relação ao terceiro, mas o terceiro também tem bom diagrama de marcha. E observe que os dois têm frente muito bem postada, mas o terceiro é mais estável, o terceiro é mais coordenado, o terceiro chega mais suave no solo com os membros, tanto anteriores quanto posteriores, em relação ao cavalo da quarta classificação. E o maior diferencial realmente está na estabilidade corpórea. Então perde um pouquinho no diagrama, mas ele também tem bom diagrama, tem estabilidade corpórea melhor, está mais coordenado, tem menos frequência. Hoje, sem dúvida, foi um pouquinho mais regular em relação ao seu opositor e tem uma suavidade na troca do apoio um pouco melhor em relação ao cavalo da quarta classificação na chegada dos membros ao solo, quando comparado com o seu opositor. Pode parar o quarto, muito obrigado. E os três cavalos finalistas, onde nós segmentamos aqui, três cavalos muito bons, mas vamos analisar. O segundo cavalo em relação ao terceiro. Frente mais bem postada no cavalo da segunda classificação, mais altivo em relação ao terceiro. Mão anterior, notem que o terceiro está um pouquinho espalmado, só observar o joelho. Cavalo da segunda classificação está com o anterior mais rolado em relação ao terceiro. Perna um pouco mais forte em relação ao cavalo da segunda classificação. Montada muito boa nos dois, sem diferença significativa. Porém, energia de movimento um pouco melhor no cavalo da segunda classificação. Todos os dois
cavalos extremamente marchadores, com boa distribuição dos tempos de apoio, foi muito bem apresentados, com boa regularidade na apresentação, mas hoje, no meu entendimento, o gesto, o estilo, o movimento do anterior complementando o gesto, a força da perna do cavalo da segunda classificação e a energia do movimento, a vantagem do segundo em relação ao excelente cavalo terceiro classificado. Pode parar o terceiro, cavalo de muito potencial. O primeiro em relação ao segundo, aí pode observar, são dois cavalos diagramados, com potência de movimentação, mas hoje o cavalo de primeiro está mais pronto, foi a melhor montada do campeonato, ele tem mais recurso de movimento, ele é mais amplo em relação ao seu opositor, a perna hoje está um pouquinho melhor, o cavalo de segundo está um pouquinho mais agachado no posterior, o cavalo de primeiro está hoje com o posterior, trabalho de posterior de melhor qualidade em relação ao de segundo, notem que ele rompe um pouco mais, tem estilo um pouco melhor, foi a melhor montada do campeonato, volto a dizer, é mais ampla em relação ao segundo, tem mais destreza, mais habilidade na troca do apoio. Diagrama muito bom nos dois, um cavalo à frente, hoje na coordenação, na harmonia, na coordenação do movimento entre anterior e posterior, o trabalho posterior, a amplitude da passada e a prontidão melhor no primeiro em relação ao bom cavalo reservado campeão, por isso a nossa definição. Excelente campeonato, parabéns apresentadores proprietários.